Transição para a nova era. Globalização e globalismo. Já comentei sobre o processo de globalização econômica ocorrida a partir dos anos 90, aprofundando as relações de integração internacional, sendo também um movimento de aproximação cultural, social, político e econômico, no sentido de permitir o desenvolvimento de todos. Porém, esse mesmo processo ensejou a ação do globalismo. A globalização quanto aos aspectos econômicos, proporcionou a divisão do trabalho em nível mundial, com cada um contribuindo de forma cooperativa com sua especialidade e talento, de forma a quebrar barreiras comerciais, diminuindo custos, formando cadeias de produção e de suprimentos para que os resultados fossem potencializados em eficácia e produção, gerando riquezas e bem-estar social. Já o globalismo tem por finalidade o estabelecimento do domínio político e econômico dos meios de produção exercido pelo controle das relações sociais e econômicas, visando a concentração do poder. São conceitos naturalmente antagônicos. O globalismo é constituído por dinastias financeiras que exercem o domínio mundial há séculos. Vejam os exemplos das companhias das Índias, tanto holandesa como inglesa, que agora estão transvestidas com outras roupagens. Em sua gana por conquistas, passaram a exercer o domínio de forma a condicionar o mundo segundo seus próprios interesses de poder hegemônico. Ainda na década de 50, duas fundações foram criadas por grandes corporações econômicas americanas para desenvolver programas visando o controle na natalidade no mundo, especialmente nos países então subdesenvolvidos, como a China e a Índia, pois imaginava-se que uma explosão demográfica traria o caos econômico inviabilizando seus planos de negócios. Na década de 60 vários programas foram aplicados para o controle da natalidade, sem a obtenção de resultados efetivos. Posteriormente, a partir dos anos 70, essas mesmas fundações passaram a ditar pautas relacionadas aos costumes sociais, com toda a sorte de licenciosidade e, principalmente, atuando junto a representantes de governos para a legalização da interrupção da gestação, tendo conquistado êxito em boa parte do mundo. Recentemente a Colômbia descriminalizou a interrupção da gestação, nas primeiras 24 semanas de gravidez, sexto mês, juntando-se a Argentina, México, Uruguai, Guiana e Cuba na lista dos países latino-americanos. E ainda tentam liberar no Brasil por força de jurisprudência do Supremo, como se fosse pauta independente de deliberação parlamentar. Revejam a análise do mapa do Brasil e o alerta dado. Mas voltemos ao globalismo. De lá para cá, por forças do destino os globalistas, sem ideologia política, pois o foco é financeiro, encontraram um outro movimento de ideologia política data progressista que visava o poder utilizando-se dos mesmos meios, e, juntos, passaram a cooptar influenciadores, ocupando espaços junto às mídias televisivas e da imprensa escrita, indústria fonográfica, o cinema, o sistema educacional principalmente, engendrando toda sorte de deformação cultural, destruindo valores e crenças. E muitas bandeiras sendo levantadas em nome de uma modernidade decadente e inconsequente. Alguns irão minimizar ou até mesmo desqualificar o que estou apresentando, argumentando que se trata de teorias da conspiração ou de uma visão simplista de um conservador, pois se isso fosse verdade, o domínio já estaria consumado. Mas, se não está consumado, é evidente de que o processo está em curso. Basta ter olhos para ver. No passado recente, o globalismo, em busca por maiores lucros, promoveu um intenso remanejamento industrial do Ocidente para o Oriente, principalmente dos Estados Unidos para a China, para aproveitar os baixos custos da mão de obra, promovendo o desenvolvimento dos chineses, que passaram a seguir a agenda ditada pelos metafinancistas, na qual ela se tornaria um braço ao serviço do domínio global. Essa agenda viria a ser denominada Agenda 2030, revestida de metas ambientais justificáveis, mas que na realidade escondem outras intenções. Sob a aura ambiental, a agenda influenciou várias outras pautas, tanto econômica, social, político-governamental, de costumes, cultural, de gênero e prioritariamente educacional, no sentido de fazer com que se formasse uma sociedade condizente com as suas pretensões hegemônicas de poder. Assim como ocorreu com a China, as influências desse poder econômico foi tomando o mundo como um todo, cooptando integrantes de governos em todos os seus poderes, lançando políticos, influenciando eleições, assumindo governos de países pelos seus prepostos, de modo a preparar o mundo para o exercício de seu governo centralizado e globalista. No entanto,
a China cresceu de tal forma que lançou seus tentáculos de influência por toda a zona asiática no aspecto econômico e geopolítico, assim como veio para o Ocidente, inicialmente alinhada aos interesses da agenda, mas mais recentemente foi se descolando e rompendo com os interesses dos metacapitalistas e quebrando as expectativas dos mesmos. Isso fez com que os globalistas antecipassem a agenda, razão pela qual estamos a assistir a esse show de horrores em todo o mundo. Com as ações desencadeadas a partir de fins de 2019, precipitou-se o processo acelerado de desconstrução do mundo, que pode ser denominado desglobalização, atropelando tudo e a todos em uma fúria como se não houvesse amanhã. O grande problema dessa agenda, além dos interesses reais agora declarados, era conseguir demover o espírito nacionalista e soberanista, tanto da China como principalmente da Rússia, que não se submeteram aos ditames impostos. Ainda em janeiro de 2021, em Davos, Putin alertou sobre um colapso real que estaria levando a luta de todos contra todos, citando a crescente influência das gigantes americanas das redes sociais competindo com governos eleitos, o controle social, os monopólios, a crise da saúde desestabilizando estruturas do mundo como promotora de desequilíbrios, enfraquecimento do sistema global de segurança, geradores de conflitos regionais e outras questões, que se agravaram de tal forma que ensejaram a crise com a Ucrânia, levando à invasão e à guerra. Parece-me que os globalistas foram como muita sede ao pote. Já comentei sobre soberania e esse modelo ainda cumpre um importante papel para a manutenção do sentido de uma identidade cultural. Até que surja um outro modelo que atenda aos anseios humanos, sendo efetivamente instalado. Vamos fazer um exercício nos vendo há 3 anos atrás, em meados de 2019, lembrando-nos de como eram nossas vidas, nossas rotinas, trabalho, relações, aspirações, planos e desejos. Vamos continuar esse exercício, imaginando-nos sentados em nossa poltrona aconchegante e escolhendo um filme de ficção para assistir. Desses filmes sobre um futuro não muito distante, com destruições e caos social. Mas diante do filme, viéssemos a ter um mal súbito, entrando em coma que duraria anos até que viéssemos a despertar nos dias de hoje. Seguramente, ao nos darmos conta dos noticiários, acharíamos que estaríamos ainda vivendo aquele filme de terror, comparável ao distópico romance 1984 de George Orwell, publicado em 1949, onde o mundo vivia uma guerra perpétua, com manipulações, distorções dos fatos, vigilância governamental e toda sorte de controle e opressão. Passados esses anos, jamais imaginaríamos estar a viver uma realidade similar a esse filme. Mas voltando aos desdobramentos ocorridos com a aceleração da agenda, pois a mesma passou a enfrentar resistências por parte da China e da Rússia principalmente. No aspecto econômico, como já comentei, essa desordem estrutural deu início a um processo de desconstrução, por meio das quebras das cadeias de suprimentos, que impacta diretamente nos processos produtivos. Com a globalização, esses processos tinham sido redesenhados de modo que os custos com suprimentos, que oneravam os preços, vieram a ser substituídos pelo modelo, onde os insumos são comprados e entregues em tempo exato segundo as necessidades da produção. A interrupção dessa cadeia tem o potencial de desarranjar os setores, podendo produzir um efeito cascata sem condições de ser freado. Gêneros fundamentais à vida, como alimentos e medicamentos, podem se tornar escassos ou mesmo inexistentes. Com os embargos impostos à Rússia, criou-se como contrapartida uma crise de energia afetando o mundo todo, agravando custos e inflação, interrompendo os fornecimentos de petróleo e gás principalmente da Rússia para a União Europeia, fazendo-a mergulhar em paralisações industriais, com racionamentos, em um primeiro momento, seguido por fechamentos e falências ou diminuição da produção das empresas, desemprego, fome, convulsões sociais, caos. Para mitigar esses efeitos, a Alemanha, Áustria e Holanda reativaram e ampliaram suas usinas termoelétricas que utilizam como combustíveis o carvão, que é o mais poluente dos combustíveis, abandonando os compromissos ambientais assumidos anteriormente, que é a principal pauta da Agenda 2030. Profissionalmente, estive pessoalmente envolvido como consultor e gestor ambiental responsável, no início dos anos 2000, pela implantação e certificação do projeto MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da Biogás Energia Ambiental, que foi a maior solução de queima de metano produzido pela decomposição de lixo do mundo.
Esse mecanismo foi introduzido pelo Protocolo de Quioto de 1997, que fixou metas para a diminuição dos gases de efeito estufa que deveriam ser cumpridas pelos seus signatários. Os projetos MDL visavam a produção de créditos de carbono, os quais eram vendidos para empresas europeias poluidoras, com destaque às alemãs, como forma de compensação ambiental. A Alemanha era e continua sendo a maior poluidora da União Europeia, seguida pelo Reino Unido, França e Itália, Espanha e Países Baixos, que juntas correspondem a 80% das emissões europeias. Só a Alemanha emite sozinha quase o dobro do Reino Unido. E agora, diante da situação de crise aguda, voltam aos patamares anteriores de 1997, inviabilizando integralmente a pauta ambiental da Agenda 2030. Realmente, a situação global entrou em uma fase de conturbação, assinalando a chegada das dores do parto, parecendo que os novos tempos são chegados. E diante desse quadro de rupturas, podemos ter dois cenários, como veremos no vídeo seguinte.